Fala galera, beleza? Eu sou o Eric, começando mais um episódio de podcast. Eu gostaria de agradecer ao Podcamp da IMA por mais essa oportunidade. E hoje, mais do que uma pessoa especial, um amigo que eu tenho há 23 anos, que vai nos contar a sua história. Ele que é cristão, empresário e que tem como tripé na sua vida os seus pilares, a fé, o trabalho e a perseverança. Léo Gaspar Mota, seja bem-vindo. Muito obrigado por ter aceitado esse convite. Muito obrigado, Eric. Eu que agradeço o convite. Agradeço aí a todos os telespectadores aí e tenham aí um excelente podcast hoje. Maravilha. Léo, há alguns episódios atrás nós tivemos aqui eles são os investigadores de fatos históricos na cidade de Campinas, que é o Camp History. E eles nos deixaram esse presentinho simbólico, que é um marca-livro. Que legal, maravilha. Vou guardar com muito carinho e vou fazer bom uso dele, né? Na leitura diária da Bíblia, eu vou deixar ali para fazer uma marcação de texto que é legal, né? Excelente. Muito bacana. Muito obrigado. Bom, Léo, eu te convidei para que você contasse o seu testemunho, a sua história, para que mais pessoas conheçam. Eu gostaria de saber, Léo, como é que foi a sua infância? Olha, Eric, na realidade, assim, eu cresci numa família, os meus pais sempre muito trabalhadores, né? Eu sempre segui o exemplo deles ali de trabalho desde cedo, né? Porém, tinha muitas brigas no começo, né? Porque eles viviam, de uma certa forma, distantes de Deus, né? E aí havia brigas e que chegou a culminar até com uma separação dos meus pais. Eles chegaram a divorciar mesmo no papel e ficaram separados. Então, quando eu tinha ali meus 6, 7 anos, eu vivenciei nessa fase ruim da minha vida ali, né? Imagina uma criança com os pais, cada um em uma casa. Não é legal, né? Mas com o passar do tempo, eles se voltaram para Deus, né? Minha mãe começou a ir na Igreja Universal, através até de uma doença de uma irmã dela, de uma tia minha. Ela foi levar essa tia para buscar cura, né? Que os médicos não tinham solucionado, e começou a se apegar com Deus. E aí, depois daí em diante, ela levou meu pai também, né? E eles começaram a frequentar a igreja. E aí ali eles... a minha mãe, ela nunca tinha, né, se encontrado com Deus de verdade, então ela acabou se entregando a vida dela 100% ali para Jesus. E o meu pai já tinha, na adolescência dele, já buscava Deus, já, então ele estava afastado. Ele acabou se reencontrando ali, né, nos caminhos de Jesus. E aí ali voltou a ter, nós começamos a ter um lar com base cristã. Isso, mas aí já no meu começo da adolescência. E minha mãe e o meu pai, eles me convidavam algumas vezes para ir na igreja, isso por 5 anos. Às vezes eu ia, às vezes eu não ia, mas às vezes eu ia mais para agradá-los, mas nunca de coração aberto, né? Então, isso eu fiz um parênteses. Agora, a minha vida mesmo, eu vivi dos 12 aos 21, aí desde o começo da adolescência, em noitadas, bebidas, envolvido ali com muitas mulheres, tudo para tentar preencher um vazio que havia dentro de mim, mas não conseguia. Você chegou a usar drogas ilícitas? Então, na realidade eu bebia muito, né? Ao ponto de, no dia seguinte eu não lembrava o que eu tinha feito no dia anterior. Mas demais mesmo. Para mim, me agradar e agradar as pessoas que estavam à minha volta, para me ficar feliz, né, entre aspas, eu tinha que beber, né? E é interessante, né? A gente fala hoje, às vezes eu faço uma analogia, né? E penso racionalmente. Às vezes, quando a gente toma ali meio litro de refrigerante, às vezes 1 litro de refrigerante você não aguenta mais, né? E eu ficava na balada a noite inteira, eu tomava muito Cuba Livre, né, que fala, que era coca com vodka, né? Eu ficava a noite inteira bebendo, como que pode um negócio desse? Porque não tinha fim, né? Então eu cheguei ao ponto, Eric, de ir para uma balada numa noite e ficar a noite inteira lá. E aí vou, no meio da balada, ir para uma outra chácara de balada e virar a noite lá, né? E assim, comecei a viver a vida assim, né? Uma vida desregrada. E aí no dia seguinte, muitas das vezes eu não lembrava o que eu tinha feito. E aí na reta final, já antes de me converter, eu estava assim, numa forma que as pessoas já não... falavam para mim no dia seguinte, pô, Léo, você lembra o que você fez no dia anterior? Porque eu comecei até me envolver em confusões, sabe? E no Que dia tipo de seguinte, confusões, Léo? por exemplo, vir um segurança querer, no meio da balada, te tirar ali, que você está incomodando uma moça ou alguma coisa assim.
E eu chegar a bater no segurança, por exemplo, e o segurança, por já me conhecer, não fazer nada de mal comigo, porque viu que eu estava bem alterado, né, por causa de bebida. Ao ponto também eu tive um princípio de coma alcoólico também numa das noitadas, né? Então aconteceram coisas muito ruins na minha vida. Eu bati carro meu, eu bati carro dos meus pais, eu bati carro de amigos. Então as coisas começaram a acontecer assim, no começo é mil maravilha. Começo da balada, é tudo novidade, né? Então você vai ali com meus 12, 13, 15, tudo era novidade. Só que depois de um tempo, depois já de uns 4, 5 anos ali imerso nessa vida, as consequências começaram a acontecer, né? Como eu disse, eu cheguei a bater meu carro, carro dos meus pais, carro de amigo, fui vítima de sequestro relâmpago também. Como é que foi essa do sequestro? O que Olha, aconteceu? foi algo assim, uma das os piores momentos da minha vida, né? Então, a minha mãe orava por mim já há mais de 5 anos. Ela falou que ela sempre orava, vinha para a igreja, né? E clamando, louvando a Deus, né? Nesse dia, ela falou que algo tocou dentro dela para ela pedir para Deus me guardar. Então, ela foi o trajeto inteiro de casa até na igreja pedindo para Deus me guardar. E aí foi exatamente no momento que os elementos ali me pegaram, né? Me levaram e falaram que queriam procurar um canavial para me matar. Então, ali na hora, eu lembrei de Deus. Aí eu abaixei a cabeça. Nessa hora que eu abaixei a cabeça, um deles me deu uma coronhada, o sangue desceu. E ali eu olhei para frente, parecia que era de fato o fim da linha. Sabe, eu já vinha rapidamente em flashes de segundos ali as pessoas que eu convivia do trabalho, da família, e na frente tudo escuro, como se realmente fosse o fim da linha, né? Aí, mas Deus me guardou, através da intercessão da minha mãe, da oração dela. Aí um pouco mais adiante eles pararam o carro, mandaram eu sair. E aí eu fui e saí, eu falava para todo mundo o que tinha acontecido, e falava, graças a Deus, não aconteceu nada de grave, mas tudo da boca para fora. Por quê? Porque um mês depois eu voltei para a balada de novo, né? Aí eu me afundei de vez mesmo, aí eu já estava as coisas mais aceleradas, inclusive. E aí passou um tempo, uns 4 meses depois dessa ocasião, aconteceu algo mais grave na minha vida. Eu fui dormir numa noite. Normalmente, quando eu acordei no outro dia, inexplicavelmente deu uma paralisada de cintura para baixo. Aí ali eu fiquei internado, tomando banho na cama, fazendo as necessidades ali, né? A avaliação dos médicos inicial é que a paralisia podia ser expansiva. Ela tinha começado nos pés, estava na cintura e podia chegar até o pescoço. Léo, para entender, não teve explicação essa paralisia ou você tem uma teoria para isso? Olha só, os médicos fizeram todos os exames, colheram o líquido da minha espinha 3 vezes, exame de sangue, ressonância magnética, e eles não conseguiram diagnosticar qual era o problema. Então, a medicina não conseguiu diagnosticar exatamente qual era aquele problema meu. Hoje eu tenho uma teoria sim, e através da fé que eu aprendi a exercitar, vai fazer 24 anos no final desse ano, é que assim, Deus não faz com que o mal entre na vida das pessoas, mas em alguns momentos ele permite. Para quê? Para que as pessoas se voltem para ele. Você vê, como eu falei, eu vivi dos 12 aos 21 assim. E por 5 anos a minha mãe, os meus pais oraram por mim, né? E minha mãe via minha situação lá e viu que eu, né, ela já tinha entregue a vida dela para Jesus, ela já sabia o caminho da verdade, né? Tá escrito, conhecereis a verdade, ela vos libertará. Ela procurava me convidar para ir para a igreja, mas eu sempre ia para agradá-la, nunca foi para agradar meu pai, né? Já aconteceu, Eric, de eu chegar numa reunião de sexta-feira, por exemplo, participar ali, né, da oração, e depois pedir para minha mãe me deixar ali na porta da onde ia ter um carnaval, por exemplo. Era uma época de carnaval, e eu saía da igreja, que tinha ido só para agradá-la, mas uma sementinha foi plantada. Todas as vezes que eu ia, uma semente era plantada, porque a Bíblia fala que a palavra de Deus não volta vazia, né? A sua mãe falava de Deus para você? Minha mãe falava, meu pai falava, mas chegou que nos últimos tempos eles ficaram mais em oração, em propósito, sem falar muito. E aí Deus foi agindo, né? Então toda vez que acontecia alguma coisa de ruim comigo lá fora, eu lembrava da palavra de Deus. Deus fazia eu me lembrar, né? Então, por exemplo, quando eu bati o carro de um amigo, né? Que eu até comentei, umas 3 da manhã mais ou menos, o primo desse amigo chegou e falou para mim, pessoal,
tá na hora de vocês procurar uma igreja, né? Porque tanta coisa ruim acontece. Quer dizer que os próprios amigos estavam vendo que estava numa situação que... Porque você vê, Deus usou uma mula no passado, né, para falar. Hoje ele usa quem ele quiser usar para poder falar da palavra dele. Ele usou uma pessoa que nem era da igreja. Não era nem da igreja. E não, depois de uma balada, depois de ter acontecido aquele problema comigo ter batido o carro do amigo, né? Aí ali na hora veio na minha mente que eu já conhecia a palavra, né? Eu não praticava, mas eu conhecia. E aí Deus vai trabalhando. E aí quando aconteceu esse algo mais grave, né, dessa paralisia, eu ali na cama do hospital comecei